Família, boa noite. Vocês podem declarar noite do recebimento? Escreve aí agora a palavra recebimento. Mas por quê? Inclusive, eu estou muito feliz. Hoje está chovendo pra caraca aqui no Rio, mas eu estou alegre. Dentro de mim há uma alegria tão grande, porque eu tenho certeza que nessa noite você vai receber do Espírito Santo que falta. Vai ser uma noite de alegria, vai ser uma noite de restauração, onde Deus vai refazer você de novo. Amém? Amém. Eu quero começar esse culto de hoje pedindo a Deus por você, fazendo uma oração que eu senti no coração por você. Posso fazer? Posso? Então feche os seus olhos aí onde você está agora. Se você puder, fique de pé, por favor. Fique de pé. Feche os seus olhos. Pai, de todas as coisas que há na vida, que são boas, existem coisas boas, existem coisas que são maravilhosas. A terra, o céu, o mar, a chuva, o sol. Porque há dias que a terra precisa da chuva. E há dias que a terra precisa do sol. De tudo que há de maravilhoso na vida, a família, a esposa, o marido, os bens, nada se compara à sua presença. Nada se iguala à sua presença. A sua presença, ela é tudo. A sua presença é o suficiente. E como é bom estar na tua presença. Desde que eu entrei na tua presença, eu nunca mais quero sair dela. Inclusive hoje eu não tenho momentos contigo. Eu vivo o Senhor a todo tempo, a todo instante. Então que bom estar na tua presença. Que bom estarmos reunidos na tua presença. Aleluia. Pai, eu sei que o Senhor não muda. Eu sei que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Mas eu também sei que o Senhor age diferente na vida de cada um. Existem pessoas que o Senhor tem toda a liberdade. E existem pessoas que o Senhor não tem liberdade para refazê-la, para reconstruí-la. Eu sei que somos nós que limitamos o teu agir. Não é o Senhor que diz assim: eu amo mais o fulano e amo menos o ciclano. Não, o Senhor ama todos. Mas há aqueles que se entregam 100% e há aqueles que se entregam pela metade. Mas que nessa noite, Pai, o Senhor venha sobre cada uma dessas pessoas que estão aqui, que estão online, e completa o que falta dentro delas. Completa o que falta dentro da casa delas. Eu sei que existem coisas que nós pedimos, e que não é a nossa prioridade. Mas o Senhor conhece a necessidade de cada um de nós. Inclusive ninguém nos conhece tão bem como o Senhor. Então venha, Espírito Santo, nessa noite. Essa noite tão maravilhosa, tão gloriosa. E que eu sei que vai ser uma noite de restauração, de uma noite onde o Senhor vai refazer, se preciso for, de novo a nossa vida, trazendo de volta o primeiro amor, a fé pura, os olhos puros, o coração limpo, a fé fervorosa, a fé inabalável. Eu sei que nessa noite o Senhor vai nos moldar da forma que o Senhor quer que sejamos, não da forma que nós queremos ser. Então, vem, Espírito Santo.
e faça com cada um de nós, como o Senhor fez com o salmista Davi, ao ponto do Senhor enchê-lo até transbordar. Fala assim: Senhor, ore assim comigo, você que está aí online e aqui: Senhor, me enche até transbordar. Diga: eu quero nessa noite transbordar da tua presença. Agora faça a sua oração aí onde você está. Feche os seus olhos. Ainda você que está online, não importa o lugar, fale com Deus. Feche os olhos. Fale com as suas palavras. Eu não serei o mesmo desse culto em diante. Essa pessoa não será a mesma desse culto em diante. Não seremos os mesmos. Então dirige-nos, orienta-nos e nos conduz. É o que eu peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Pode sentar, mas eu gostaria que você não mexesse na Bíblia. Se você que está online, se você puder ir para o quarto, ir para um lugar onde não tem barulho, ir para um lugar onde ninguém vai desconcentrar. Se por acaso a televisão estiver ligada, eu peço que você, a não ser que você esteja assistindo o culto, mas se você está num lugar onde vai desconcentrar você, se retire, vai para o banheiro, vai para a cozinha, vai para a área, vai para a sacada, vai para a sala, vai para um lugar totalmente onde você se conecte com Deus. Você que está aqui, procure se concentrar, porque deixa o Espírito Santo fazer na sua vida o que o oleiro fez ao vaso. Esse olheiro é Deus. Deixa Deus tirar o que não é bom e colocar o que falta dentro de você. Deus não vai fazer isso se você não permitir. Você tem que permitir. Então, escuta esse louvor, por favor. Escuta esse louvor, escuta aí. Se você quiser ficar com os olhos abertos, fechados, eu vou botar no começo. Deixa o Espírito Santo agir. Vou aumentar o volume. Não sei o que ele viu em mim. Não sei o que ele viu em mim. Não sei por qual razão me escolheu. Não sei por qual razão me escolheu. Para me salvar, ele escolheu a cruz. Para me salvar, ele escolheu a cruz. Para me dar vida foi o que ele morreu. Eu não tinha nada para oferecer. Eu não tinha nada para oferecer. Eu sei que nada fiz para merecer. Eu sei que nada fiz para merecer. E os meus defeitos ele não olhou. E os meus defeitos ele não olhou. Simplesmente ele me amou. Simplesmente ele me amou. Isso é amor. Isso é amor. É isso que é amor.
e tem um nome. Aleluia. Receba o Espírito Santo aí onde você está. Sinta Ele te curando, te libertando, te renovando, te levantando. Receba o Espírito de Deus aí agora. Quem estava assim desse mesmo jeito? Todo mundo, né? Eu sei que nada fiz pra merecer, e os meus defeitos Ele não olhou. Simplesmente Ele me aguenta de isso é amor, isso é, e tem um nome, e tem um nome. Me dá força para ser um pai melhor. Me dê força para ser um marido melhor do que eu sou. Me dê forças para ganhar almas. Me dê forças para fazer a tua vontade. Me dê forças para não desistir, para não me entregar, para não cair nas tentações. Pai, eu quero ser melhor a cada dia, me ajuda, me dá um coração humilde, me dá um coração obediente, me dá um coração sedento da Tua palavra, me dá um coração sedento, meu Deus, da Tua presença, sedento de estar contigo, um coração me dá sedento de falar do Senhor para aqueles que precisam ouvir. Espírito Santo, me renova, meu Deus. Não deixe essa chama se apagar em mim. Não deixe os meus olhos se enegrecer. Não deixe eu perder a visão, a pureza. Não deixe eu olhar para aqueles que criticam, para aqueles que não querem nada. Não, eu quero que os meus olhos estejam fitos no Senhor, focados no Senhor, meu Pai. É o que eu quero. Então vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Se for preciso, me refaz de novo. Faz de mim como o oleiro fez ao vaso. Tira o que não te agrada e coloca o que te agrada, Senhor. Faça isso agora. Por favor, Espírito Santo. Por favor. Por favor, Senhor. Por favor, eu peço a Ti. Nós estamos aqui, Pai, rendidos ao Senhor, rendidos ao Senhor, rendidos ao Senhor, rendidos ao Senhor. Amor tem um nome.
Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. Louvado seja o seu nome. Glorificado seja o Senhor. Amém. E amém. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 18. Você que está online, escreve a palavra recebimento, porque hoje o que você vai receber vai completar o que falta na sua vida. Inclusive, todos os nossos cultos, gente, traz papel, traz caneta, anota. Jeremias, capítulo 18, Deus não estava falando para o povo, essa palavra não era para o povo, Deus estava falando com Jeremias. Por quê? Jeremias viveu numa época onde o coração do povo era muito duro. O povo sabia quem era Deus, conhecia Deus, mas viraram as costas para o Senhor e adoravam Baal. Então, como todo ser humano, chegou o momento que Jeremias cansou. Chegou o momento que ele cansou. Essas palavras é Deus falando com ele. Capítulo 1, eu vou ler o 1 e o 2, inclusive anota aquilo, ô Priscila, que chamar a sua atenção, dona Sandra, Andréia, anota o que chamar a sua atenção. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, veja que, como que Deus se comunica com a gente. Todas as vezes que Deus quiser falar algo com você, Ele vai falar através da sua palavra. Todas as vezes que Deus quer falar algo comigo, contigo, Ele vai usar a sua, pode até usar alguém, mas alguém através da sua palavra. Dispõe-te, eu vou ser bem calmo, bem lento, normalmente eu sou bem agitado, vou procurar me pausar, porque eu quero passar tudo para você. Dispõe-te. Quando Deus falou a palavra dispõe-te, por que Deus disse dispõe-te? Dispõe-te significa levantar-se, ficar de pé, agir. É uma chamada para sair da inércia. Então, aí você já entende que Jeremias estava abatido. Imagina você estar lutando por uma pessoa, dando o seu melhor para aquela pessoa, e a pessoa é ingrata, a pessoa não corresponde. Você dá amor e você recebe ódio. Você faz o bem e você recebe a ingratidão. Então Jeremias estava abatido. Então, quando Deus disse dispõe-te, Deus disse levanta, sai dessa inércia. Inércia quer dizer, ele estava para baixo, ele estava acomodado. Então o Espírito Santo está falando hoje para você. Ele começa dizendo, levanta, levanta a sua cabeça, saia dessa inércia que você está aí. E aí Deus diz assim, dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Quer dizer que ele só ia ouvir as palavras se ele o quê? Se levantasse, se ele se animasse, se ele se dispusesse. Então, para Deus falar com você, você tem que estar disposto a ouvir. Como é que Deus vai falar se você está se entregando ao desânimo, se entregando ao medo, se entregando à mágoa, se entregando ao passado?
Então Deus começa nessa noite falando para você: levanta, saia dessa inércia, porque eu quero falar com você. E uma coisa que me chamou a atenção, Deus ele diz assim no versículo 2, eu vou ler devagarzinho: desce à casa do oleiro. Mas por que desce? Deus podia falar assim: vai à casa do oleiro. Porque Deus, ele sabia onde era a casa do oleiro. Mas por que Deus falou desce? Porque para você ouvir e para você obedecer a palavra, você tem que ser humilde, você tem que descer. Eu fui numa conferência, num curso de teologia, vou até falar igreja, tá? Um amigo me convidou para ir na assembleia do pastor Silas Malafaia, não era ele, mas lá eles fazem o curso de teologia e tinha uma aula. E quando eu cheguei nessa aula, o teólogo que estava, era um pastor teólogo, ele estava falando sobre Apolo, inclusive ele falou algo sobre Apolo que eu não sabia, várias coisas que eu não sabia. E uma das coisas que ele falou, que isso eu guardei no meu coração, é que Apolo sabia muito, mas não sabia tudo. E aí, aquilo para mim foi muito bom, porque eu sei muita coisa. Eu tenho 35 anos de pastor, eu sei muita coisa. Sei como administrar uma igreja, sei como lidar com pessoas problemáticas, já tive experiência de lidar com membros, pastores problemáticos, bons pastores. Então eu já passei por tudo quanto é situação. Mas eu entendi, olha só, que eu sei muito, mas não sei tudo. Então, às vezes, você precisa ser humilde para ouvir. Porque tem coisa que você já acha que sabe, já acha que entendeu, tem coisa que você acha que conhece, tem coisas que você acha que não é preciso fazer. Eu não preciso jejuar. Peraí, o pastor falou para ler Jeremias. Eu já li Jeremias 18. Gente, eu já li, já preguei Jeremias várias vezes. Só que o que eu me aprofundei nesse estudo, eu nunca tinha entendido, eu nunca tinha aprendido o que Deus está... O que eu estou aprendendo não é algo, é algo que está escrito. Inclusive você vai ver que eu não vou fugir do que está escrito. Mas eu não tinha visto isso aqui. Mas a diferença hoje de ler a Bíblia e mergulhar é muito grande. Porque quando você se aprofunda, você descobre riquezas que na superfície da leitura você não ia ter. Então você precisa ser humilde para aprender. Humilde para reconhecer que está errado. Você já observou que ninguém gosta de ser chamado a atenção? Eu não gosto. Ninguém gosta de ser contrariado. Você está errado. Você não é para fazer assim. Você vê que tem pessoas que quando ela é contrariada, ela fica uma fera. Ninguém gosta. Mas você precisa ser humilde para ouvir. Humilde para aprender. Esse mês, o que nós estamos fazendo? Nós estamos vivendo a fé em João 16, 24, aonde Jesus disse: pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja. Então esse mês é o mês do recebimento. Hoje, vamos falar de hoje. Primeiro pedido que você tem que fazer a Deus: humildade. Você tem que pedir: me dá um coração humilde. Me dá um coração humilde para ouvir, humilde para aprender, humilde para ser exortado, humilde para ser repreendido. Porque tem coisas que você acha que você já sabe e você não sabe. Tem coisas que você aprendeu, tem coisas que você aprendeu, é o certo, mas você aprendeu da forma errada. E você está praticando, achando que você está fazendo certo. Aí se vem alguém e diz assim: ore o tempo todo, não leia mais a Bíblia, estude, mergulhe, busque mais, se interesse mais. Aí você estranha, porque não foi isso que você aprendeu. Você aprendeu
que as pessoas devem orar por você, mas você não aprendeu a orar em todo o tempo. Eu não ensinava as pessoas, como eu ensino hoje, eu não ensinava, ora em todo o tempo. Porque nem eu orava em todo o tempo. Eu orava, não em todo o tempo. Eu não ensinava as pessoas a mergulhar na Bíblia como hoje eu ensino. Porque eu lia, mas eu não ia fundo. Hoje eu faço isso. Então, quando Deus falou, desce, Deus estava querendo que ele fosse humilde. Seja humilde para ouvir. Se você vai fazer ou não, depende de você. Mas pare para ouvir. Aí você imagina, o que Deus queria falar para Jeremias, Deus só ia falar se ele o quê? Descesse. Se ele se levantasse, se dispusesse, saísse daquela inércia que ele estava, daquele marasmo e descesse. Você sabe que tem coisas que Deus não fez na sua vida porque você não é humilde? Humilde para reconhecer que errou, que falou o que não devia. Humilde para reconhecer que você tem que mudar. Humilde para começar a fazer algo para mudar. Porque não adianta eu dizer assim, eu preciso mudar, mas eu não mudo, eu não faço nada. Não é humilde. Então Deus está dizendo, desce. Aí no versículo 3, o que diz no versículo 3? Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Então você vê que quando Deus mandou ele descer, ele obedeceu. Ele foi humilde para descer. Eu desci. E quando eu cheguei lá, ele viu o oleiro fazendo vaso, trabalhando no vaso. Ele viu como se faz o vaso. Se ele não descesse, ele não teria visto o processo que acontece na transformação do barro para o vaso. Então, quando você não desce, você não aprende, você não consegue ver o que o Espírito Santo quer fazer na sua vida e através de você. Aí você está olhando para o problema, você está olhando para as pessoas, você está olhando para as suas lutas, você está olhando para as dificuldades que você está passando, mas você não consegue ver o que Deus quer fazer na sua vida e através de você. Por quê? Porque você não é humilde. Todo mundo precisa mudar, menos você. Todo mundo precisa de Jesus. Você não precisa de Jesus, você já tem Jesus. Inclusive você ora pelas pessoas terem Jesus, mas você não ora para você ser uma pessoa melhor. Então, se ele não descesse, ele não veria o processo que há. Versículo 4, o que diz? Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou a mão. Ele estava fazendo o vaso e o vaso se desfez. Eu vou parar aqui nessa vírgula. Tem vírgula, não tem? Tem. Se estragou na mão. Por que o vaso se estragou na mão? Porque a argila não era de qualidade. Aquele material não era um bom material. Então, como fazer um vaso com aquele material? Não dava. Só que aí, entenda isso, a argila não era boa. É como você fazer um arroz tipo 3. Tem tipo 3? Como é que é o arroz tipo 3? Não é bom. Aí quando você usa o tipo 1? Oi? Oi? Tu gosta do 3? É como se você fosse fazer a comida com arroz tipo 10. Não tem qualidade. Só que essa argila que Deus estava falando para Jeremias, Deus não estava falando de barro, de argila, de vaso.
Deus estava falando do povo. O povo de Israel era um povo de coração duro, era um povo desobediente, era um povo que não temia Deus. Eles adoravam outros deuses, era um povo infiel. Então Deus estava dizendo assim: Jeremias, olha só, eu quero mudar eles, eu quero dar uma nova vida para eles, eu quero cumprir minha promessa sobre eles, eu quero transformar eles, eu quero prosperar eles, eu quero libertar eles. Deus falando para Jeremias, eu quero salvar eles, eu quero dar uma vida nova, mas eles têm um coração duro, eles não me obedecem, eles não fazem o que eu falo. Por isso se estragou. Aqui, essa argila é o povo, era um povo difícil de lidar, como tem gente que é difícil de obedecer. Eu sei que tem pessoas que estão anos na igreja, anos vivendo o inferno, no casamento, na família. Mas por que isso? Porque você vê que Deus não consegue. Pô, eu estou falando, aqui está se tratando de cristãos, aqui não está falando dos incrédulos. Aqui está falando de vasos, de pessoas que são de Deus, que Deus não conseguiu, Deus ainda não transformou elas. Deixa eu ser mais direto. Essa palavra, Deus está falando com você, Deus está mostrando para você. Eu não consegui te transformar, te mudar, porque você não me obedece. Você faz a sua vontade e não faz a minha. Você não é humilde. Aqui Deus está falando comigo e com você, como estava falando com Jeremias. Você sabe, mas você não faz. Você conhece, mas você não pratica. Você prefere obedecer homens, você prefere agradar seu marido, seu filho, seu pai, sua mãe, o pastor, a igreja, os homens, do que me agradar. Aqui Deus está falando comigo e com você. Por que se estragou? Porque a qualidade da argila era ruim, o material era ruim. Aí diz aqui, tornou a fazer dele, daquele vaso que estragou, tornou a fazer dele outro vaso. Só que ele fez outro, mas segundo bem, o que diz na sua Bíblia? Segundo bem lhe pareceu. Então vamos lá. Ele começou, esse vaso somos nós. Ele começou a tirar o que não é bom, moldar você, corrigir você, transformar você. Mas não deu certo porque você não obedece. Você não agrada a ele, você não faz o que ele quer. Aí desfez. Aí ao invés dele te jogar fora, porque a argila é de má qualidade, o que Deus faz? O que Deus está falando comigo e com você? Eu não vou jogar você. Você é uma pessoa difícil, você é uma pessoa de coração duro, você não é humilde para obedecer, você não é humilde para fazer o que eu estou falando, mas eu não vou jogar você fora. Eu vou fazer um vaso segundo a minha vontade. Então Deus estava mostrando para Jeremias, e hoje Ele está mostrando para mim e para você, que Ele é poderoso para refazer você de novo. Ah, mas eu caí, eu pequei, eu errei, eu falhei, eu desobedeci várias vezes. Então você estragou na mão dele, você se desfez na mão dele, mas enquanto a sua vida estiver na mão dele, ele consegue te fazer de novo. Quem entende isso? Só que existem 3 processos, você pode anotar, para que Deus refaça você. Primeiro processo, a sua submissão a Deus. A sua submissão a Deus é que faz com que Ele molde o seu caráter. Quer dizer, Deus não vai conseguir refazer se você não obedecer a Ele. A obediência é tudo. A obediência é tudo. Se não houver submissão, não tem como Ele fazer. Então, a primeira palavra, submissão, obediência, rendição. Só que esse vaso
não tem a ver só com você, comigo. Tem a ver com aquilo que Deus quer fazer na sua vida e através de você. Vocês podem declarar comigo? Esse vaso é o que Deus quer fazer. É a obra que Ele quer fazer na minha vida e através de mim. Mas para isso tem que haver submissão, obediência, humildade para obedecer. Segundo, para que isso aconteça, tem que haver profunda dedicação da nossa parte em se alinhar à vontade dEle. Você tem que se dedicar mais em oração. Você tem que se dedicar mais na leitura da Bíblia. Você tem que se dedicar mais em mergulhar na palavra. Como é que o Espírito Santo vai refazer você de novo se você não tem comunhão com Ele? Você passou o dia, você não leu a Bíblia. Você saiu de casa, você não orou. Você foi dormir, você não orou. Você foi fazer o almoço, você não orou. Você foi almoçar, você não orou. A oração é comunhão. Primeiro passo é submissão. Segundo passo, dedicação em se aprofundar nas coisas dEle. Quanto mais envolvido com Deus você tiver, mais Ele vai trabalhar na sua vida, mais Ele vai transformar a sua vida, e isso vai refletir nas pessoas que estão próximas de você. Dedicação em se aprofundar nas coisas de Deus. Leitura, jejum, oração, comunhão. Terceiro passo. Olha só. Deus começou a fazer um vaso, mas o que Ele fez? Como o vaso se desfez, Ele mudou o plano dele. Mas a Bíblia fala que Deus não muda. De fato, Deus não muda. Mas se é algo para o nosso bem, Ele começou a fazer o vaso de um jeito, e Ele fez daquele mesmo vaso, aquele mesmo barro, Ele fez outro vaso. Então significa dizer que Deus quer refazer você. Aquilo que Ele não fez na sua vida, Ele quer fazer de novo. Aquilo que Ele não fez na sua vida, Ele quer fazer de novo. Mas para que Ele consiga refazer você, moldar você, mudar você, você precisa ser humilde para ouvir, humilde para obedecer. Você precisa, eu não estou falando que vocês têm que me seguir, que fazer o que eu mando, o que o fulano manda. Não, gente, vá na Bíblia todo dia. Se você abrir sua Bíblia todos os dias o Espírito Santo vai falar o que Ele quer de você. Todos os dias você vai ter uma palavra reveladora, uma palavra que vai te direcionar. Todos os dias você vai ter uma palavra que vai te moldar, que vai te corrigir, que vai te exortar, que vai te ensinar, que vai te conduzir. É isso que Ele quer. O Espírito Santo, Ele quer completar o que falta na sua vida. Se você se desviou, se você caiu, se você errou, se você falhou, se você pecou, se você duvidou, se você desanimou, Ele só precisa que você obedeça a Ele, faça a vontade dEle, para que Ele possa fazer essa obra maravilhosa na sua vida. Então aqui, Deus está falando de uma obra maravilhosa na sua vida e através de você. Deus nunca vai fazer nada apenas na sua vida. Deus nunca vai fazer nada pensando só em você. Não. Tudo que Ele for fazer é em mim e através de mim. É em você e através de você. Então, quantas são as pessoas que, como a argila, estragaram-se, se desfizeram na mão dEle. Mas Ele refez elas. E hoje chegou a sua vez.
Ele quer completar o que falta. Mas você já imaginou se o vaso, se o barro tivesse vida própria e ele falasse assim: não, eu não quero ser gordinho embaixo e fininho em cima. Eu quero ser gordinho em cima e fininho embaixo. Não, eu quero ser grandão, redondão. Não, eu já quero ser pequenininho. Eu não quero ser grande. Eu quero, já pensou se cada barro escolhesse como ele quer ser? Mas você sabia que é assim que a gente faz com Deus? A gente não quer ser moldado. A gente não quer que Deus nos molde. A gente quer ser moldado. Por isso, o que o Espírito Santo falou forte comigo essa semana, em Jeremias 18, de tudo que você ouviu, é que você tem que ser humilde para aprender, humilde para ouvir, humilde para obedecer. Não importa se você é doutor, se você é doutora, se você é engenheiro, se você tem 70, 80, 90 anos, se você viveu muito, viveu pouco, não importa se você tem um grau de intelectualidade, seja humilde para ouvir, humilde para aprender, humilde para obedecer. Então, quantas são as pessoas que se desfizeram e o Espírito Santo não consegue refazer elas, porque você não é humilde para obedecer, você não é humilde, você não é humilde para ler a Bíblia, para buscar na palavra renovo e fortalecimento. Foi isso que o Espírito Santo mandou falar para você hoje. Quem recebe essa palavra? Quem recebe? Deus. A argila era o povo, o barro era o povo, o vaso era o povo. Deus não desistiu daquele povo de mau coração. Deus não desistiu daquele povo rebelde. Deus não desistiu daquele povo que não queria se converter. E Deus não vai desistir de você. Deus não vai se desfazer de você. Deus não vai. E essa palavra serve para aquelas pessoas que você conhece que se afastaram do Senhor. Para aquelas pessoas que você conhece que são escolhidas de Deus, mas estão longe dele. Não pense você que os pecados delas, que os erros delas, vai fazer com que Deus venha rejeitá-las ou desfazer delas. Deus poderia jogar aquela argila fora, porque ela não tinha qualidade, e pegar outra. Deus não quer outra pessoa, Deus quer você. Deus não quer outro, Deus quer o teu filho, o teu marido, a tua esposa, o teu irmão, o teu pai, o teu sobrinho, o teu neto. Mas ele está no mundo, na prostituição, nas drogas, nos vícios. Mas o meu familiar foi da igreja, hoje ele está no mundo perdido. Mas Deus com a sua mão vai refazer ele de novo. Foi isso que Deus falou para Jeremias. Jeremias, esse povo, eles não é fácil. O povo difícil, mas eu sou poderoso para refazer eles. Mas refazer como eu quero, refazer conforme, segundo a minha, aí vai ser eu que vou mudar eles. E uma vez transformado pelo Espírito Santo, quando uma pessoa ela é transformada pelo Espírito Santo, ela não volta mais ao estado anterior, não consegue. A Bíblia fala, João fala, o nascido de Deus não vive na prática do pecado, não consegue. Pode sair da igreja, jamais sai da presença. Pode mudar de igreja, jamais sai da presença. Pode sair de pastor, de bispo, de padre, jamais da presença. Mas eu estou falando daquela que foi refeita, daquela que desmanchou e foi refeita. Quem entende isso? Você recebe isso no coração? Então, feche os seus olhos aí onde você está. Não importa o seu passado, o Espírito Santo
jamais vai desistir de você. O Espírito Santo jamais vai desistir de você. E mais, essa obra que ele está fazendo, que o oleiro está fazendo, é na sua vida e através de você. Aquela pessoa que tem um coração tão duro, tão duro, tão duro, que você diz, não tem jeito, está perdido, está no inferno, está não. A mão de Deus vai sobre ele, mas não para pesar a mão, não. A mão de Deus vai até ele para refazer ele. A mão de Deus chega até você aí agora para te refazer de novo. Para te refazer de novo. Receba o Espírito Santo aí onde você está. Receba ele aí onde você está. Ele está aí tirando as mágoas, tirando essa frieza espiritual, tirando essa inércia, tirando o orgulho, tirando a mágoa, tirando o medo, tirando o desejo de pecar, de trair, de prostituir, o desejo de trair teu marido, tua mulher. Sabe aquela frieza espiritual de não vir à igreja, de não assistir culto nenhum? Ele vai refazer você agora. Aleluia. Ele está aí. O pedido hoje é humildade. Pede humildade para ouvir, humildade para aprender. Fala, eu quero ser mais humilde para descer como Jeremias. Ele desceu. Aleluia. Eu quero ser mais humilde. Pede humildade aí no íntimo do seu coração. Eu largo tudo pra viver tudo. Eu largo o erro pra viver Jesus. Eu largo o erro pra viver Jesus. Eu largo a vida pra viver a tua. Oh, ele me refaz. Eu largo tudo pra viver tudo. Eu largo o raso pra ir mais profundo. Eu largo o raso pra ir mais profundo. Te busco como a que preciso respirar. Quebra-me quantas vezes quiser. Me refaz. Pede a ele, me refaz, me refaz.
ainda que dói. É isso que você tem que pedir todo dia. Amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, aleluia, Espírito Santo. Louvado seja o teu nome, glorificado seja. Obrigado, Senhor. O Senhor nos levou à casa do oleiro e nos mostrou que o Senhor nunca vai desistir da gente. Mas a gente tem que ser humilde para aprender, humilde para ouvir. Humilde para fazer do teu jeito e não do nosso jeito. Receba o Espírito de Deus. Receba o novo coração. Receba o que falta aí agora. Me refaz, eu quero ser como tu és, Jesus, ainda que doa, eu quero ser moldado. Aleluia. Eu largo meu erro, mais uma vez. Ainda que dor, quero ser moldado. Vai gerando marcas que teve o cordeiro. Eu largo meu erro para ser transformado. Amém. Amém. O Espírito Santo. Qual é o pedido de hoje? Humildade para ouvir, humildade para aprender, humildade para obedecer. Deus tem uma obra maravilhosa para fazer na sua vida e através de você. Mas você precisa ser humilde para ouvir. Humilde para aprender como Ele quer, não como você quer. Quem recebe, gente? Sexta-feira, o nosso culto vai ser só oração. Priscila, vai ser só oração, dona Sandra.
7h30, 7h35, mas vai ser clamor, porque agindo Deus, quem impedirá? Só que domingo vai ser Santa Ceia, o terceiro domingo. Você que estiver online, prepare o pão e o vinho, suco de uva. E eu gostaria que você fizesse o seguinte: eu gostaria que você meditasse em Lucas capítulo 18. Começa meditando, pode ser amanhã, quinta. Eu quero que você medite, gente, é um dever de casa. Medite em Lucas 18. Lucas 18, porque a pregação de domingo vai ser sobre Lucas 18. O fariseu e o publicano. Esse mês não é o mês do recebimento? Não é o mês de pedir e receber? Para que a vossa alegria seja completa? Só que a Bíblia fala que 2 subiram no monte, só um desceu com a resposta. 2 subiram, só um desceu com a resposta. Então tem gente que não tem tido resposta. A gente vai falar sobre isso domingo da Santa Ceia. Mas eu quero que você leia, porque eu quero que você medite, eu quero que você se mergulhe, se aprofunde nisso. Leia só a parábola do fariseu e do publicano. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou ler hoje, vou ler amanhã. Quando for na sexta, eu vou ler de novo. Quando for no sábado, eu vou ler de novo. Mas eu vou ler pesquisando, eu vou lá no Google. O que quer dizer isso? O que significa aquilo? Eu vou me aprofundar, Priscila. Se aprofunde, dona Miriam, dona Sandra. Porque é isso que o Espírito Santo quer. O Espírito Santo quer dedicação, para que ele possa fazer a obra que ele quer fazer em nós e através de nós. Quem recebe isso? Eu quero fazer uma oração, e eu quero convidar você a fazer esse propósito comigo. Que propósito é esse? Desde que nós começamos essa igreja começou lá na casa da minha mãe, na garagem da minha mãe. Essa igreja começou lá, lá na garagem dela. Desde que essa igreja começou, e desde que eu comecei no Evangelho, eu sempre tive esse pensamento. Eu nunca pensei em mim, eu nunca falei assim, eu quero esse carro, eu quero isso. Eu tenho sonhos, como todo mundo tem, não sou de ferro, mas eu sempre me dediquei pelas pessoas, nunca me preocupei comigo. Qual é o propósito que o Espírito Santo me deu? Comece a orar, Adelso, desse jeito. Deus, eu quero crescer financeiramente. Começa a orar assim: Deus, eu quero crescer financeiramente. Espera aí, gente. Comece a orar assim, ó. Preste atenção, para você depois. Preste atenção para você. A gente não pode rir não, que eu nunca vi um povo que fala tão alto como carioca, cara. Gente, fala assim. Mas não tem do que reclamar, que a igreja não tem porta de vidro, mas em breve vai ter. Por isso que você tem que orar. Eu quero crescer, porque o meu crescimento financeiro vai ajudar a sua obra a crescer. Você não está pedindo para crescer financeiramente por você. Você vai desfrutar. Mas quando você fala assim, eu quero ter para dar, me faz crescer, porque crescendo eu vou poder ajudar mais a sua obra, Deus não vai deixar faltar nada, nem saúde, nem força, nem paz, nada. É que existem pessoas que elas querem prosperar para elas,
E existem aquelas que nem querem prosperidade, elas nem pensam em prosperar, nem estão nem aí. Então você que não está nem aí, faz esse propósito comigo. Eu quero crescer para ajudar a sua casa. Por quê? O Espírito Santo colocou isso dentro de mim. Esse ministério, ele não vai crescer se você não crescer. Nós não vamos ser uma igreja rica de um povo pobre. Nós vamos ser uma igreja próspera porque o nosso povo é próspero. Então Deus vai prosperar você para você prosperar a igreja. A igreja aqui não tem ar, não tem porta de vidro, por isso que o barulho vaza. Nós vamos comprar um terreno, nós vamos construir igreja, nós vamos distribuir várias toneladas de cestas básicas todo mês. Nós vamos ajudar asilos, nós vamos ajudar abrigos, nós vamos ajudar quem precisa. Nós vamos ser tão prósperos que nós vamos ajudar outras igrejas, outros ministérios. É isso que Deus colocou em mim. Mas para isso a gente tem que prosperar. Então, se você começa a falar assim, Deus, eu quero que o Senhor me prospere, que de tudo que o Senhor me der, como Jacó disse, eu vou devolver o dízimo para ajudar a tua casa. Gente, ninguém vai te segurar. Deus vai abrir portas que nem você sonhava, nem você imaginava. Você vai desfrutar. Com tudo isso, você vai ser beneficiado. Você vai comer bem, morar bem, vestir bem, nada vai te faltar. Mas você vai poder ajudar a casa dele, é isso. Então a minha oração é para que você cresça. Que você crescendo, a casa dele cresce. Imagina você comprando, me ajudando a comprar um terreno, me ajudando a pagar uma construtora para construir uma igreja. Cadeiras, som. Imagina a gente tendo aqui chama-se como é que fala, meu Deus? Uma tela de LED. Não é TV não, gente. É aquele painel de LED aqui, lindo, passando o versículo bíblico louvor. Eu vejo essa igreja. Mas você precisa crescer. Ah, mas eu sou aposentado, eu sou diarista. Peraí, para Deus pega a argila que não tem qualidade e faz dela um vaso lindo. O que é impossível para esse Deus? Então, não queira pensar na parte dele. Faça a sua parte. Me dê. Me faz prosperar para que eu possa prosperar a sua casa. Se você quer fazer esse propósito, levante a mão. Pai, não é para nossa glória ou nossa honra, não. Faz essa pessoa crescer. Eu estou falando financeiramente, porque a igreja não vai crescer se ela não crescer. São elas que são a coluna dessa igreja. Se essa pessoa ganha R$2, ela vai dar 20 centavos de dízimo. Mas se ela ganha 2.000, ela vai dar 200. Se ela ganha 20.000, ela vai dar 2.000. Se ela ganha 200.000, ela vai dar 20.000 de dízimo. Então, Pai, faz essa pessoa financeiramente crescer, para que ela possa ajudar a tua casa a crescer. Eu não quero que a igreja cresça se elas não crescerem. Elas é que têm que crescer. São elas que vão fazer esse ministério crescer. Alcançarmos milhares de almas. Levarmos esse ensinamento. Essa igreja leve. Essa igreja família. Essa igreja saudável. Lá para Limeira. Lá para Garanhuns. Lá para Rio das Ostras. Aonde houver pessoas como essa argila, aonde houver pessoas afastadas, de coração duro, distante, longe, nós vamos chegar lá e vamos fazer nascer uma igreja que ampara, que cuida, que abraça, que fortalece, que repreende quando tem que ser repreendido, mas que não joga fora quando a argila não serve mais. Faz essas pessoas crescerem, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Eu abençoo cada ofertante, cada dizimista dessa igreja. Agora, Pai, fiquem todos de pé, por favor. Leva essas pessoas para casa. Livra elas de todo perigo e todo mal. Aquelas que estão online, guarda elas como a menina dos teus olhos. Espírito Santo, e se alguém se sentiu ofendido, ou se alguém se sentiu triste porque eu falei de oferta, que o Senhor revele a ela
o que há no meu coração. Fala com ela como o Senhor tem falado comigo. Porque se fosse dinheiro, eu não estaria aqui. Se fosse pelo dinheiro, eu não estaria aqui. Eu estaria em outro lugar, não aqui. É que o Senhor sabe, se tem alguém que conhece o meu coração, é o Senhor. O Senhor sabe quantas famílias que eu quero ajudar, quantos casais que eu quero ajudar, quantas pessoas que eu quero ensinar a Tua palavra. Inclusive foi o Senhor que botou isso dentro de mim. Mas se o Senhor não me der condições, como é que esse ministério vai crescer? Como é que nós vamos? Eu quero ir em Limeira, eu quero ir em Garanhuns, eu quero ir das outras. Mas cadê a condição financeira para ir? Cadê? E se o Senhor não me der condições, como eu vou lá, Pai? Então eu te peço. Eu ainda não tinha te pedido isso. Mas eu te peço que o Senhor faça eles crescerem para que a tua casa cresça. Guarda, abençoe o culto de oração sexta-feira, que vidas sejam curadas e libertas, e abençoe a ceia de domingo. Os que não puderam vir, os que estão online, os que vão assistir esse culto depois, eu abençoo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Gente, na descrição está aí o Pix da igreja. O nosso aluguel vence dia 15. Ainda falta metade do valor. Você que puder dizimar, você que puder ajudar, quanto você... Não fica olhando para o valor não, gente. Ah, pastor, eu só tenho pouquinho. Gente, Jesus disse, sede fiel no pouco. Se o seu dízimo é R$1, é R$2, seja fiel, que Deus vai te colocar no muito. Não fica triste porque você dá pouco não, porque se você não aprende a ser fiel no pouco, como é que você vai ser posto no muito, gente? Faça o seu melhor. Eu estou aqui, eu estou sendo fiel às minhas poucas ovelhas. Hoje choveu, muita gente não veio, mas eu estou aqui, vou falar para vocês, eu estou aqui com 4 pessoas, mas eu não dei o meu pior, dei o meu melhor. Estou sendo fiel no pouco. Estou sendo fiel no pouco e sei que Ele vai me colocar no muito. Eu sei que essa igreja, Dona Sandra, vai ficar pequena. Amém? Amém? Boa noite, gente. Uma noite do derramar do Espírito Santo para todos que estão online. Boa noite, gente.